Pessoal, disparado, tá? A primeira lei de Newton é um dos assuntos que mais cai em prova e a gente pode dividir essa matéria de duas formas. Apresentar para vocês a primeira lei do ponto de vista meramente teórico e depois puramente matemático. Quando cai questão só na teoria, a gente vê muito aluno errando porque nunca aprendeu direito isso. E quando vai para o nível matemático, aí o desastre é maior ainda porque o cara nunca aprendeu a desenhar as forças como a gente fez na nossa aula introdutória. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Então vamos lá. A primeira lei, que é conhecida como lei da inércia, diz o seguinte: olha, um objeto que está parado, então aqui eu estou parado. Se nada acontecer comigo, se nenhuma força atuar em mim, por inércia, a minha tendência é continuar parado. Agora, por exemplo, a NASA em 1972 lançou uma sonda espacial que hoje a gente já sabe que ela já saiu do sistema solar. Quem é que empurrou essa sonda espacial? Um foguete aqui na Terra lançou. Quando acabou o combustível, o que aconteceu com essa sonda? Por inércia, continuou o seu movimento. Claro que tem planetas que queriam puxar ela para um lugar ou para outro, mas a tendência dessa sonda espacial, se não tivesse nenhum planeta ali na frente, por inércia, é andar em linha reta eternamente. Então, a primeira lei de Newton, basicamente é isso. Quem está parado, por inércia, fica parado. E quem está em movimento, por inércia, continua em movimento. Porém, não é qualquer movimento. A gente vai ver isso com mais detalhes. Quem tiver a tendência de continuar o movimento, sempre é o movimento de andar em linha reta e com velocidade constante, ou seja, MRU. E um outro detalhe, inércia não é uma força. A gente tem mania de falar, não sei o que foi a força da inércia. Sem chance, não pode usar esse termo. Eu já vi, inclusive, provas. O autor da questão colocou como resposta a força da inércia, mostrou que ele não dominou o conceito ainda. Deixa eu te mostrar algumas coisinhas aqui. Então, por exemplo, é muito comum em prova pedir para o aluno escolher a opção que representou corretamente as forças que atuou num objeto, numa certa situação. Então, eu vou te apresentar aqui, por exemplo, um cara chutou um bloco. Eu quero representar as forças que atuam no bloco depois do chute. Repare que no momento do chute tem uma força empurrando o bloco para frente, porque houve um contato entre o pé e o bloco. Eu não quero estudar esse momento, eu quero estudar após esse momento. Quais são as forças? Bom, o bloco tem peso? Tem. Então tem um peso apontando para baixo. O que mais? Reação da normal para cima. Acabou. Agora você acha que essa é a opção mais marcada? Nunca. A maioria costuma desenhar, escolher a opção. Tem o peso, tem a reação da normal e a força para frente. Não existe essa força. Ela está indo para frente por inércia. É a tendência que esse bloco tem após a aplicação da força, ele já adquiriu velocidade. Jacques, tem velocidade aqui para frente? Sim, mas eu quero representar agora apenas as forças. A ênfase aqui é você saber, inércia não é uma força. Agora eu fiz uma coisinha aqui. Eu coloquei esse bloco deslizando no solo, sem atrito, mas mais ali na frente com atrito. Quais são as forças que teriam aqui agora? Continua tendo o peso, reação da normal, e como esse cara está deslizando para cá, surge uma força de atrito cinético para lá. Força de atrito. A gente sabe que o atrito cinético não é o estático, porque eu estou te garantindo que ele está deslizando no chão. Por hora, vamos chamar só de atrito. Na época que caiu essa questão, adivinha qual foi a opção mais marcada? A maioria colocou peso, reação da normal, o atrito para trás e uma força para frente, sendo que a maioria colocou a opção uma força para frente maior do que a força de atrito, para explicar, ele está indo para lá, então tem que ter uma força para lá. Não.
Se ele está indo para lá, então tem que ter uma velocidade para lá. Jacques, para começar o movimento tem que ter força? Sim. Mas para continuar o movimento, precisa de força? Não. Por inércia, ele simplesmente vai. Entendeu? Vamos lá, outra situação aqui, ó. Um cara chutou uma bola e a bola, eu bati foto dela em 2 momentos, na subida e na descida. Sendo que aqui não tem resistência do ar, ou seja, está no vácuo, e lá com resistência do ar. Quais são as forças que atuam na bolinha durante a subida? Todo mundo concorda, né? Que na hora que eu dou o chute, tem a força, tem o peso da bola, aquilo tudo, e a força do chute. Eu não quero estudar esse momento. Isso nem cai para vocês na prova. Só cai depois do chute, porque é onde a maioria erra. Bom, tem velocidade subindo aqui? Tem, a velocidade é sempre tangente à trajetória. O peso existe? Sim, aponta para baixo. O que mais? Acabou. Só que na época a opção mais marcada foi uma seta para baixo e uma seta para cá. Ah, por que tem essa seta para cá? Porque é a força com que ele sobe. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Não existe essa força para ele subir. A bola sobe por inércia, tá bom? Aí na hora que a bola estiver descendo, tanto faz, cara. A massa existe, então existe peso. Tem reação da normal? Não, porque ela não está encostando em nada. Tem tração? Não, porque não tem nenhuma corda. Tem empuxo? Não, porque ela não está mergulhada em um líquido. Tem força elástica? Não, porque não tem nenhuma mola. Tem força de atrito? Não, porque ela não está encostada em nada. Percebe? Então, cuidado. O pessoal tem mania de criar a tal da força da inércia. Agora, e se tivesse resistência do ar? Se tivesse resistência do ar, então vamos lá. Chutei a bola. O peso da bola existe. Para baixo. Para onde você desenharia a resistência do ar? Você concorda que se eu tiver num carro conversível, ou então numa moto, ou numa bicicleta, sem capacete, na hora que eu estiver indo para lá, você nota que o meu cabelo vai todo para cá. Qual é a força que empurra o meu cabelo? A força de resistência do ar. A resistência do ar, essa força, é sempre oposta à velocidade. Eu não vou desenhar a velocidade aqui para você não achar que velocidade é força. A velocidade é tangente à trajetória. A velocidade está aqui. A força de resistência do ar está oposta à velocidade. Então, a resistência do ar está para cá. Vou chamar de FA. E aqui? Bom, o peso aponta para baixo. Como a bolinha agora está descendo, tangente à trajetória, a resistência do ar está para cá, ó. Tangente à trajetória. E o peso continua apontando para baixo. O tempo inteiro, a ênfase é: não existe força da inércia. Não existe força para justificar o cara continuar subindo. Ele sobe por inércia, ele sobe porque tem uma velocidade. Vem cá, uma outra situação, que é a situação de quando você tem objetos fazendo trajetórias circulares, ou uma curva qualquer. Então, por exemplo, eu fiz o desenho aqui de uma bolinha que está girando assim, ó. Imagina que eu amarrei uma pedra, uma corda, e estou girando isso aqui. E aí nas provas, eles pedem muito para representar ou as forças ou perguntar qual é o sentido do movimento. É interessante que na prova mesmo, esse desenho aqui eu fiz ele na vertical, mas o que eu queria desenhar mesmo, porque eu sou péssimo nesses desenhos, é fazer um desenho na horizontal. Eu estou fazendo esse movimento aqui. Aí nesse momento aqui, a corda arrebenta. Para onde que vai se mover o objeto? O pessoal tem mania de falar que a gente sai, olha o exemplo clássico do carro. Estou andando aqui no meu carro e de repente eu viro bruscamente para a minha esquerda. A minha cabeça não vai para o lado oposto? Aí a gente tem mania de falar que a cabeça, que o nosso corpo, ele vai para fora da curva. Pois é, a gente vai ter que melhorar esse treco. Você não sai para fora da curva, você sai pela
tangente. Porque se para fora, subentende-se, dá para entender que você está indo para fora do centro. Não, você sai sempre pela tangente. Então, por exemplo, você tem um objeto girando aqui, você teria peso, você teria tração. Não vou desenhar nada disso. No momento que esse cara arrebenta, a pergunta que eu faço é: para onde que essa bola vai? Aí você tem que perguntar: para onde está a velocidade? A velocidade está aqui, ó, tangente à trajetória. No momento que arrebenta, por inércia, ela sai e continua pela tangente, andando sempre em linha reta e com velocidade constante. Ou seja, o movimento vai ser uniforme. Então, pessoal, por inércia, a gente sempre sai pela tangente. Um exemplo legal que eu vou... então peraí, deixa eu explicar isso aqui. Estou girando aqui a pedra. Nesse momento arrebenta a pedra. Por inércia, a pedra não está para cá, a velocidade, por inércia ela continua indo para lá. Não tem nenhuma força empurrando a pedra. Simplesmente ela continua o movimento com a velocidade que ela tinha no momento que arrebentou a corda. Um exemplo famoso, que caiu muito em prova, é a máquina de lavar roupa. A máquina de lavar roupa tem um bojo. O bojo é cheio de furinhos, você já viu isso lá. Quando tem o processo de centrifugação, poderia cair isso em prova. Colocando isso aqui, ó. Visão do alto, tá? Você tem aqui, o bojo, na verdade, ele é assim, né? A máquina está aqui, o corpo da máquina, ela gira em torno desse centro e aqui é cheio de furinho. Beleza? Agora eu quero desenhar uma visão daqui de cima, ó. Tem um cara olhando. Então, quem está do alto vai ver isso aqui, ó. Isso aqui é o fundo do bojo da máquina e é cheio de furinhos aqui. Aí, beleza, esse cara está girando. Está centrifugando as roupas. As roupas estão todas grudadas ali, na parede do bojo da máquina ali. Pois é, a pergunta que eu já vi em prova é: qual das alternativas mostra corretamente o sentido do movimento das gotas que saem do bojo? Então, como tinha esse desenho, a opção mais marcada foi o pessoal imaginando: peraí, na hora que está centrifugando, é centrífuga, vai para fora do centro. Aí muita gente imaginou as gotas saindo assim, ó, para fora da máquina. E não é isso. O que tem que acontecer? Na hora que a gota está aqui dentro, nesse momento aqui, ó, a velocidade da gota é tangente à trajetória. Na hora que essa gota sai, por inércia, ela continua o movimento. Então ela sai assim, ó. Essa gota que estava aqui dentro saiu aqui, por inércia, tangente à trajetória. Sempre, ó, a gota que estava aqui saiu, por inércia, sai pela tangente. E aí você já entendeu, ó. Essa era a opção correta. Sempre um objeto, ao deixar uma curva, por inércia, sai com movimento retilíneo uniforme. Eu quero fazer um desenho, vocês podiam colocar isso, eu fiz um improviso aqui agora, eu lembrei dessa situação, você põe isso aí num cantinho do seu caderno. Mas eu queria fazer um desenho de como que ocorre o movimento do nosso corpo, da nossa cabeça, quando a gente faz uma curva. Olha só o que acontece. Eu vou apagar isso aqui. Vamos fazer um desenho mais ou menos assim, ó. Isso aqui é a pista e ela faz a curva aqui em cima. Visão do alto, tá? Visão aérea. E agora eu vou fazer o desenho do carro desse jeito aqui assim, ó. Isso aqui é o carro. Aqui estão as rodas do carro, ó. E esse carro vai e entra nessa curva aqui, ó. Então aqui estão as rodas.
Então, olha só, o carro está vindo aqui e fez esse movimento. Olha que interessante. Quando eu faço esse movimento, imagina que eu faço um movimento bem brusco, girando o meu carro para cá. Minha cabeça não vai no sentido contrário. A gente tem mania de falar que o nosso corpo está indo para fora da curva. Não. Olha só o que acontece. Isso aqui é a sua cabeça. É a cabeça do motorista. Então, você está lá andando em linha reta. Por inércia, a tendência é continuar andando em linha reta. Só que na hora que o carro faz a curva, forças vão atuar no carro para ele fazer curva. Vai ter força de atrito, vão acontecer coisas no carro. Mas a sua cabeça, por inércia, quer sair pela tangente. Olha só. A cabeça que estava do lado esquerdo, agora aqui, de forma exagerada, está do lado direito do carro. Exatamente o que acontece. O carro vai para um lado, sua cabeça vai para o outro. Quem está dentro do carro acha que está indo para fora da curva. Tanto é que a gente fala força centrífuga. Mas, na verdade, quando a gente tem a visão aérea da coisa, o que está acontecendo é saindo pela tangente. Põe esse exemplo no caderno, tá? Anota essa frase. Aliás, já está aqui. Ao entrar numa curva, o corpo sai pela tangente. Teve uma questão de vestibular que tinha um carro e nesse momento aqui, ó, nesse desenho, uma calota. A calota é aquele treco que o pessoal gruda para deixar a roda mais bonitinha. Na hora que a calota do carro se soltar, qual das alternativas representa corretamente o movimento da calota ao sair do carro? A opção mais marcada na época, a calota para fora da curva. Não, a calota, ela não está aqui. Qual que é o movimento dessa calota? Junto com o carro, tangente à trajetória. Então tá aqui, ó. Soltou a calota, por inércia, ela sai pela tangente. Então, se as 4 calotas se soltassem do carro nesse instante, as 4, por inércia, andariam em linha reta para lá. Ok? E o carro continuaria fazendo a curva porque tem outras forças atuando nesse objeto. Para encerrar essa parte teórica da primeira lei de Newton, eu queria mencionar algumas coisinhas. Então, por exemplo, você já notou que quando a gente gira o corpo, se parar de repente, a gente fica tonto. O que está acontecendo? Você aprende lá na biologia que dentro do ouvido interno, a gente tem a endolinfa, perilinfa, são aqueles líquidos e eles são responsáveis para a manutenção ali do equilíbrio. A gente tem uma noção de equilíbrio por causa da interação desse líquido com os cílios que ficam lá dentro do ouvido interno, lá no labirinto. E aí o que acontece? Se você gira o corpo, tudo que está dentro de você vai girar junto. Na hora que você para, por inércia, a tendência desse líquido é ainda continuar o movimento, que vai continuar estimulando umas cerdas que tem lá dentro, transmite para o cérebro e você fica com aquela noção de zoeira. Uma outra situação, por exemplo, muita gente morre em acidentes de trânsito por conta da inércia. Entenda o seguinte, estou sem cinto de segurança. O carro está lá, 100 km por hora, e de repente eu bato numa árvore. Na hora que o carro bate na árvore, eu estrago a árvore. A árvore reage e bate no carro. Isso estraga o carro. E o meu corpo aí? Por enquanto, não tem nada a ver. Só que na hora que a árvore bate no carro, o carro diminui a velocidade. E aí que começam os meus problemas. Porque a árvore para o carro, mas ela não vai me parar. Eu estava a 100 km por hora, por inércia vou continuar a 100 km por hora. E aí eu vou voando para o painel. Aí eu meto a cara no painel. Aí eu bato a cara no painel, o painel reage, bate no meu rosto. E aí, o que acontece? Quebra o nariz? Corta a testa? Isso mata? Não, gente. Quem mata é a terceira colisão. Jacques, como assim terceira colisão? Primeira colisão, o carro bate na árvore. Segunda colisão, por inércia, eu continuo o movimento e bato com o corpo no painel. Terceira colisão,
Na hora que o meu corpo bate no painel, eu paro a cabeça. O cérebro, por inércia, continua o movimento. E a colisão do cérebro na calota craniana é isso que é letal. É isso que mata, tá? Então, o grande problema da ausência do cinto de segurança é que você não pode parar a cabeça de uma vez. Quando você está usando o cinto de segurança, é engraçado que acontece até um outro fenômeno, que é o efeito chicote, né? Você usa lá o cinto de segurança, ele está te cortando aqui, bate o carro, por inércia eu continuo o movimento. Só que aí tem um cinto de segurança que não me deixa bater lá no painel. Se você bater com o cinto de segurança em altíssima velocidade, tem pessoas que ficam com um vergão no corpo, porque o cinto de segurança fez uma força para impedir dele continuar o movimento, e ele faz a marca. Agora, por exemplo, no século passado, não era obrigatório aquele encosto traseiro. Muita gente ficou paraplégico, tetraplégico em alguns casos, porque parado no sinal, aí vinha alguém lá atrás, desatento, por algum motivo qualquer, bate no meu carro. Agora, olha só, eu estou parado. Por inércia, minha tendência é continuar o quê? Parado. Tá, e daí? E daí que o carro de trás empurra o carro da frente. O carro vai para frente e o banco empurra a minha coluna, mas a minha cabeça está aqui, ó, soltinha, né? E aí o que ocorre? O corpo vai, porque o banco não empurra a cabeça, empurra só a coluna aqui, ó, as costas para baixo. A cabeça que estava parada, por inércia, vai continuar parada. Aí o corpo vai, a cabeça faz isso aqui, ó. E o movimento, gente, é tão brusco que em alguns casos ocorria um seccionamento da medula e o cara ficava tetraplégico, quando não morria, né? Então, quando você tem acidentes de trânsito, quase praticamente em todo acidente de trânsito, a causa principal da morte é a inércia. Então, se você está ali correndo, você vê, é um trem bobo, né? Eu vou correr, vou bater com tudo a minha barriga na parede. Tá, eu parei a barriga na parede. Tá, e quem que parou meus intestinos? O fígado. O fígado é um dos órgãos que mais se rompe nessas colisões. Na hora que o fígado e baço, na hora que o fígado colide contra a própria parede da cavidade abdominal aqui, o que ocorre? Um rompimento do órgão. Se romper uma artéria importante, meu amigo, o cara está lá de boa, não está sangrando nada, e de repente desmaia lá, choque hipovolêmico, porque simplesmente está com uma hemorragia interna gigantesca. Por isso, em acidente de trânsito, bateu, tem que ir para o hospital, o cara vai lá tirar um raio-x do corpo e vê. Tem hemorragia aqui? Porque às vezes ela é muito sutil e só depois que o cara descobre que está com um problema, mas aí pode ser até bastante tarde, tá bom? Então, a lei da inércia pode cair dessa forma para você. Situaçõezinhas, contar caso, ou todos esses exemplos que eu fiz aqui. E agora o aspecto mais difícil, que é a primeira lei do ponto de vista matemático. A primeira lei de Newton, o enunciado dela matematicamente é isso aqui. Quando a força resultante for zero, ou quando a resultante das forças for zero, Jacques, eu tenho dificuldade de entender isso. O que significa resultante ser zero? Significa que toda vez que você somar as forças vai ter que dar zero. Mas espera aí, somar como? É só uma mais a outra e acabou? Não, são vetores. Então, você tem que olhar como que está desenhado cada força. Essencialmente, você tem que guardar uma coisinha. Quando a resultante for zero, necessariamente as forças vão se anular. É isso que você tem que guardar. Só que na prova não vai vir escrito, considere uma situação onde as forças se anulam. Você vai ter que perceber que isso está acontecendo. E isso é uma informação que é dada por meio desse termo aqui, ó, equilíbrio. Quando um cara está em equilíbrio, necessariamente as forças nele se anulam. Ou seja, a resultante das forças vale zero. E isso significa que ele
pode estar permanentemente parado ou em MRU. Então, cuidado. Todo corpo em equilíbrio está em repouso. Todo corpo em repouso está em equilíbrio. Você tem que ter cuidado com essas frases, porque, todo corpo com resultante zero está em equilíbrio? Sim. Todo corpo em equilíbrio tem resultante zero? Tem. Todo corpo em repouso está em equilíbrio? Tá. Mas todo corpo em equilíbrio está em repouso? Não, porque ele pode estar com MRU. Então, se eu falo para você que a sua mãe está lá na cozinha em equilíbrio, provavelmente a gente vai imaginar ela parada ou sentada lá na cadeira. Você não pode ter essa certeza. Se eu falo que ela está em equilíbrio, eu estou te garantindo que as forças sobre ela se anulam. Agora, se ela está parada ou em MRU, eu tenho que te dar uma informação adicional. Ou um desenho, ou falando que ela está deslizando, não sei o quê, sei lá. Tá? Então, cuidado com isso. Quando cai esse assunto no nível matemático, aí é contas que a gente tem que fazer. E tudo agora vai girar em torno da nossa primeira aula, aquela aula introdutória. Então vamos lá. Eu criei várias situações aqui, não tem atrito atuando, tá bom? Eu quero calcular a tração nessas cordas aqui. O cara tem 2 quilos e dá para ver que eles estão parados. Olha como é que se resolve. Eu vou resolver como se eu estivesse fazendo uma prova aberta, onde você tem que fazer tudo bonitinho. Primeira coisa, represente as forças que atuam. Ah, tem um bloco, tem massa, então tem um peso. Tem corda, então tem uma tração, saindo do objeto para a corda. Repare, para que eu vou mexer com o teto? Eu não tenho que mexer nada com o teto, basta isso aqui. Agora eu olho para a figura e vejo, nossa, esse bloco nem sobe, nem desce, então eu sei que ele está em repouso. E se está em repouso, a força resultante é igual a zero. E o que significa que a resultante é igual a zero? Que as forças se anulam. Agora você vê que como que o desenho é fundamental. Quem anula quem? Ora, só tem uma para cima e uma para baixo. Então, a tração para cima tem que anular o peso. E para anular tem que ser iguais. Quanto vale o peso desse bloco? Cuidado, 2 quilos não é o peso. 2 quilos é a sua massa. O peso desse cara é mg. 2 vezes 10, 20 newtons. Então, se o peso vale 20, tração é igual ao peso. Tração igual a 20 newtons. Pronto. Esse é o jeito correto de resolver a questão. Repouso, logo a resultante é zero, logo as forças se anulam, e aí você faz as continhas. Tá bom. E se tivessem 2 cordas do jeito que eu desenhei? Mesmo esquema. Que forças atuam no bloco? O peso. Tem 2 cordas para cima, então, 2 trações. As cordas são idênticas aqui. Então, eu vou chamar apenas de T. Aí eu olho para a figura e vejo, esse cara nem sobe e nem desce. Então, essas forças se anulam, porque eu percebo que ele está em repouso. Se está em repouso, permanentemente em repouso, então, a força resultante é igual a zero. Logo, todas as forças se anulam. Quem vai anular quem? As 2 de cima. Tem que anular a única que está apontando para baixo. Tração mais tração igual ao peso. 2T igual ao P. Qual que é o peso? Peso é igual a mg. Nesse caso, 5 vezes 10, 50 newtons. Então, 2 trações é igual a 50, tração, 25 newtons. Repare como que a coisa tem que ficar coerente. Tem 20 para baixo, tem que ter 20 para cima. Tem 50 para baixo, tem que ter 50 para cima. Como tem 2 cordas, nesse caso, metade para cada uma. 25, 25, ok? Vamos sofisticar um pouquinho mais. O chamado sistema de blocos. Então, você tem 2 blocos, estão em equilíbrio, tá? Eu tenho que falar isso no enunciado, tá? Aqui eu estou resumindo demais no enunciado. 2 blocos estão em equilíbrio conforme mostrado na figura.
Calcule a tração na corda 1 e na corda 2, sabendo-se que não existe atrito. Então, primeira coisa a ser feita, represente todas as forças. O bloco B tem massa, então tem peso. Eu vou chamar de peso de B. Tem uma corda, então tem uma tração. Como essa corda foi chamada de corda 2, eu vou chamar de T2. Morreu, não tem contato, só isso. Bloco A tem peso de A. Tem a reação da normal, porque o bloco A empurra esse chão para baixo que reage para cima. Então, reação da normal em A. Tem tração? Duas trações, porque tem duas cordas nele. Uma tração que sai do objeto para a corda 2, que é T2. Esse T2 é igual a esse T2? Claro, é a mesma corda. E tem uma tração que sai do objeto para outra corda, que é a corda 1. T1. Pronto. Jacques, eu preciso desenhar a força aqui nessa paredezinha? Não precisa. Você vai sempre estudar sempre os objetos, tá bom? Agora vamos lá. Esse cara está parado. Qual é? Quem anula quem? Então, vamos começar aqui pelo corpo A. Aliás, antes, peso não é igual a mg? Peso de A, de cabeça, 3 vezes 10. Peso de A vale 30. Peso de B, 5 vezes 10, 50 newtons. Agora, vamos lá. O corpo A está em repouso. Então, em A, temos. Sabemos que ele está em repouso. Eu vejo isso. Então, a força resultante é igual a zero. Quem anula quem? As forças de cima anulam as de baixo. As da direita vão anular a da esquerda. Então, a reação da normal de A é igual ao peso de A. E a tração de 1 tem que anular a tração 2. Pronto. Beleza. Jacques, ele pediu para eu calcular T1 e T2. Não ajudou muito, porque o peso de A vale 30. Então, a reação da normal vale 30. Ok, mas e T1 e T2? Não dá para resolver por enquanto. Mas eu tenho um outro bloco. Então, vamos lá para o B. O que eu sei de B? Que em B, ele também está em repouso. Se está em repouso, a força resultante é zero. Logo, as forças se anulam. Quem vai anular quem? Só tem essas duas. T2 anula PB. T2 igual a PB. Só que PB vale 50. Então, eu já sei que T2 vale 50 newtons. Agora que eu tenho essa informação, pega isso daqui, ó, e joga aqui. Então, eu vou ter que T1 vale, nesse caso, o mesmo valor de T2, 50 newtons. Jacques, sempre as trações vão ser iguais? Não, nesse problema é que deu, tá? Então, a gente vai ver outras situações, você vai ver que nem sempre cordas diferentes podem ser com trações iguais, podem ser também com trações diferentes. Cada caso é um caso. Você vai pausar o vídeo e vai resolver essa para mim aqui, ó. Um bloco de 3 quilos, mais pesado que o bloco A, de 1 quilo, está nessa situação aqui parado. Eu quero que você calcule a reação da normal que o solo exerce no bloco B. Então, vamos lá. Primeira coisa, representar as forças. Quais são as forças que atuam em A? O peso de A e a tração aqui na corda. Só tem uma corda, então só tem uma tração. Bloco B, você tem o peso de B, tração do objeto para a corda, e o bloco B está encostado no chão. O bloco B empurra o chão para baixo, o chão reage, empurra o bloco para cima. Tem a reação da normal, NB. Pronto. Beleza. Eu quero calcular NB.
aquela frase que o pessoal tem mania de falar, né? Reação da normal sempre anula o peso. Não, cada caso é um caso. É fundamental você representar as forças. Agora vamos lá. Bom, a massa de A é 1 kg, então o peso é 10 newtons. A massa de B é 3 kg e logo o peso 30 newtons. O que eu sei de A? Ora, sabemos de A, está em repouso. Então, em A, temos repouso, eu vejo isso, logo a força resultante é igual a zero. Então, as forças se anulam, a de cima anula a de baixo. Tração igual a PA. Como a massa de A é 1 kg, o peso mg é 10 newtons. Então, eu já sei que a tração vale 10 newtons. Tá, e em B, o que a gente sabe? Ora, B também está em repouso. Então, em B, temos, de novo, repouso, logo, força resultante igual a zero. Se a resultante é igual a zero, quem anula quem? As duas de cima anulam a única que está para baixo. Então, a reação da normal de B mais a tração é igual ao peso de B. NB mais tração. Calculei aqui, ó, 10. Isso é igual ao peso de B. Peso de B, 3 vezes 10, 30 newtons. Faz as contas, reação da normal de B vale 20 newtons. Tá coerente a coisa? O bloco A tem 10 para baixo, 10 para cima. E no bloco B, o peso é 30, tem 30 para baixo, logo tem 30 para cima. No caso, ficou 10 para a corda e 20 para reação da normal. Então, 3 exemplos que eu te dei aqui, exemplos simples. Porém, isso aqui nunca vai cair em prova, tá, pessoal? Nunca. Daqui para lá, assim, muito comum de cair. Mas eu quero sofisticar um pouco mais, criar outras situações para a gente treinar. Vamos mais alguns exemplos aqui, ó. Aqui eu, de novo, abreviei demais. No texto vai falar assim, ó. Uma pessoa pega um bloco de 2 quilos e empurra deslizando horizontalmente sobre uma superfície rugosa. Calcule a reação da normal e a força de atrito que atua no objeto. Esse seria o enunciado. Então vamos lá. Primeira coisa, represente as forças no corpo. O pessoal chama de diagrama de corpo livre. Ou seja, representar as forças. Então vamos lá. Peso. Reação da normal. A força ele já desenhou. Como esse cara está deslizando para a direita, surge uma força de atrito para a esquerda. Aqui você pode desenhar de duas maneiras. Ou você desenha para lá, ou daqui para lá. Tanto faz, tá? Força de atrito. A gente sabe que é o atrito cinético que atua ali. Ok. E agora? As forças se anulam? O enunciado mostrou aqui que o cara se move em linha reta e com velocidade constante. Então, eu sei que quando eu tenho MRU, o cara está em equilíbrio, movimento retilíneo uniforme. Logo, a força resultante é igual a zero. Então, as forças se anulam. Quem anula quem? A de cima anula a de baixo. Então, a reação da normal é igual ao peso. Como o cara tem massa de 2 quilos, peso 20 newtons, peso igual a mg, então reação do normal vale 20 newtons. E o que mais que eu sei? A força de um lado anula do outro. A força F tem que ser igual à força de atrito. Força de atrito para um lado, para lá é igual à força F para cá. Como a força F foi dada, valendo 10 newtons, então a força de atrito vale 10 newtons. Acabou, tranquilo. Esse aqui é um exemplo bem perigoso. No enunciado vai falar assim, uma pessoa puxa um objeto com velocidade constante. Podemos afirmar que a tração sobre a corda é maior, menor ou igual ao peso do objeto. O que a maioria marca na hora? Ah, ele está subindo. Para ele subir, a tração tem que ser maior que o peso. Vem cá. Para começar a subir, sim.
Para começar a subir, a tração tem que ser maior que o peso. Mas para manter a subida em MRU, não. Ela vai subir por inércia. Então, de novo, começa com o básico. As forças que atuam no bloco. Peso, tração. Só. Ah, mas ele está puxando. A força que ele faz é por meio da corda. Então, a gente chama de tração. Como é MRU, a força resultante é igual a zero. Logo, as forças se anulam. Tração é igual ao peso. Acabou. Massa do cara 10 quilos, então peso 100 newtons. Então, a tração vale 100 newtons. Numa prova aberta, gente, você faz num cantinho lá, ou então você deixa do lado lá. Peso igual a mg, 10 vezes 10, 100 newtons. É sempre dado para nós a gravidade como valendo 10. Vamos sofisticar um pouco. Um bloco está em repouso em um plano inclinado, preso por uma corda numa superfície sem atrito. Sabendo-se que o ângulo de inclinação é θ e que senos e cossenos valem esses números, calcule a tração na corda e a reação da normal. Então vamos lá. Primeiro, representar as forças. O peso aponta para baixo. Reação da normal, perpendicular à superfície. Então é para cá. E tem uma corda. Então tem a tração do objeto para a corda. Beleza. Acabou. Só que agora a conversa ficou diferente, né? Quem anula quem? Porque eu sei que esse cara está em repouso. Então as forças vão se anular. Só que agora não ficou tão óbvio quanto nas outras questões. Então, vamos devagarinho. Vamos fazer o seguinte. Fazer uma linha pontilhada aqui assim. E uma outra aqui assim. Se você queimou a etapa da minha aula, você vai ler lá na aula de vetores. Lá nós treinamos um objeto num plano inclinado. Eu te ensinei lá a decompor o vetor. Por que eu fiz essas linhas desse jeito? Porque o normal é tudo ficar na horizontal. Na hora que a gente põe num plano inclinado, o eixo X que estava assim, agora está aqui. O eixo Y é sempre perpendicular. Então, aqui está o eixo X e aqui vai estar o eixo Y. Bom, repare, a reação da normal está em cima do eixo, a tração também está em cima do eixo, mas o peso não está. Quem eu vou decompor? Eu vou quebrar o peso nas componentes Px e Py. Olha lá na aula de vetores. Então, vamos projetar ortogonalmente. Então, projetando o peso sobre o eixo X. Você vai ter aqui Px. Agora eu vou projetar ortogonalmente sobre o eixo Y. Então, tá aqui, ó. Py. Um detalhe que eu disse lá naquela aula de vetores, quando tiver o plano inclinado, eles sempre dão na prova o ângulo de inclinação aqui. Onde esse ângulo está nessa figura? Sempre entre P e PY. Então, esse ângulo θ, ele está aqui, ó. Pronto. Quem anula quem? Quando a gente decompuser um vetor, esquece ele. Esse peso não existe mais. Agora tem Px e Py. Então, você concorda que N vai anular Py e T vai anular Px? O corpo está em repouso. Logo, a força resultante é igual a zero. Então, as forças se anulam. Quem anula quem? No eixo X, a tração anula Px.
E no eixo y, a reação da normal anula PY. Pronto. Quer calcular T e N? Calcula PX e PY. Quanto que vale PX? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma destacada aqui, ó. Olha esse triângulo retângulo aqui. O que é o cosseno de θ? O cosseno de θ é o cateto adjacente PY sobre hipotenusa P. Então, eu tenho que PY vai ser P que multiplica o cosseno de θ. O peso vale, a massa é 2 quilos, então peso é mg cosseno θ. Isso vai dar, então, 2 vezes 10, o cosseno de θ, 0,6. Essa conta vai dar 20 vezes 0,6, 12 newtons. Bom, se PY vale 12 newtons, então já sei que a reação da normal vale 12 newtons. E a tração? O que é o seno de θ? É o cateto oposto. Quem está oposto a esse ângulo? Essa linha pontilhada aqui, que tem o mesmo tamanho desse lado de cá, né? Então, o seno de θ, cateto oposto, que é o valor de Px, sobre a hipotenusa, que é P. Então, teremos aqui agora que Px é P seno θ, ou seja, mg seno θ. A massa, 2 vezes gravidade, 10, 20. 20 vezes 0,8. Isso dá 16 newtons. Logo, a tração vale 16. Então, eu tenho 16 para lá, 16 para cá, 12 para cá, 12 para lá, ok? Se você assistiu à minha aula de vetores, se eu não estiver enganado, agora eu estou até na dúvida, mas eu acho que eu mencionei um negócio lá. Quando você tiver um corpo em equilíbrio, o que vai acontecer com os vetores? Se eu não mencionei lá, então vou mencionar agora. Toda vez que um corpo estiver em equilíbrio, os vetores vão sempre formar um polígono cíclico fechado. Vai sempre formar uma figura poligonal com os vetores em sequência. Vai dar uma volta completa, seja no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, eu quero resolver essa questão agora de uma outra maneira. A gente sabe que, na prática, os alunos resolvem essa questão sempre por decomposição vetorial. Honestamente, eu acho ela muito demorada, tá? Mas a maioria dos professores acaba fazendo dessa forma e vocês acabam, por inércia, né, seguindo essa tendência. Mas eu queria abrir a sua mente para uma outra forma de solução. Então, deixa eu te lembrar uma coisinha lá de vetores. Quando um objeto estiver em equilíbrio, a resultante das forças vale 0 e, novidade, então, os vetores têm que formar uma figura cíclica, uma volta completa. E aí, gente, um outro detalhe que eu mencionei lá na aula de vetores, isso eu tenho certeza que eu falei. Quando é que você modifica um vetor? Quando você muda o seu tamanho ou quando você muda o ângulo dele. Se eu pegar o peso de um objeto que aponta para baixo e levo esse objeto para cá, ou lá para o alto, o peso continua vertical apontando para baixo. Ou seja, se você pegar um vetor, deslocar o vetor sem girar, as características do vetor continuam as mesmas. Então, olha a outra forma de resolver essa questão. Eu vou fazer aqui, ó, vou apagar isso aqui, porque essa parte eu já não preciso mais.
Eu prefiro resolver dessa maneira, eu acho ela muito mais prática, que seria esse desenho aqui, ó. Então, eu vou repetir o desenho. Você, por favor, coloque isso no seu caderno. Não fica com preguiça, não. Eu tenho aqui, mesmo esqueminha. Só que se o desenho estiver mal feito, pessoal, tá tudo errado. Então, vamos lá. O peso, mesma coisa, apontando para baixo. A reação da normal perpendicular à superfície. E a tração do objeto para a corda. Bom, vamos fazer o esqueminha de novo aqui, ó. O eixo X. E aqui o eixo... Opa, ficou muito ruim. E aqui o eixo Y. Ok. Onde está o ângulo θ? Já mostrei aqui que fica entre P e o eixo Y. Então, eu já sei que esse ângulo θ aqui, ele está aqui. Ok. Bom, o que nós já sabemos? Que o peso vale 20 newtons. Agora, vamos fazer o seguinte? Vamos brincar de deslocar os vetores? Olha só, eu vou pegar a tração que estava aqui, ó, e vou simplesmente escorregar o vetor pelo peso, trazendo ele aqui para baixo. Então, ó, o peso que estava assim, perfeitamente na vertical, então aqui está o peso. A tração que estava aqui assim, ó, inclinada, eu vou fazer aqui, ó, vou pegar o peso não, desculpa, a tração e vou escorregar ela aqui assim, ó. A tração ficou assim. E a normal que estava aqui, eu vou puxar. Imagina eu puxando ela aqui com uma cordinha para cá. Então, aqui, ó, deixa eu fazer um negocinho. Ó, tava desse jeito. A normal que estava aqui no eixo Y, agora eu trago ela para cá. Jacques, mas como que você sabe? Ó, a normal não está apontando para lá? Então, desce ela aqui. Ela está aqui, ó, reação da normal. Jacques, mas você fez a tração maior. Pois é, quando o corpo estiver em equilíbrio, tem que formar um polígono cíclico. Tem que dar perfeitamente. Então, esse significa que essa tração que eu fiz aqui não é tão grande assim. Ó, eu posso fechar bonitinho. E olha a simplicidade desse desenho. Porque eu já sei que o ângulo θ, vou pegar agora e vou trazer na figura de cima. Eu não queria poluir ela. A tração, a normal estava aqui, eu trouxe ela para cá. Ó, aqui está a reação da normal. A tração que estava aqui, eu escorreguei ela, e ela está aqui, ó, e eu fecho o ciclo. Você vê que meu desenho ficou ruinzinho mesmo, né? De qualquer forma, eu tenho um triângulo retângulo. Está aqui o triângulo retângulo e o ângulo θ é esse aqui, ó. Olha a simplicidade dessa solução, pessoal. Eu sei que o peso vale quanto? 20 newtons. O que é o cosseno do ângulo θ? O cosseno aqui é o cateto adjacente, N, sobre a hipotenusa, que nesse caso é P. O cosseno de θ, 0,6. Então, N vai ser P cosseno θ. Vamos lá? Tem que dar o mesmo valor. Peso. O peso é 20. O cosseno de θ, 0,6. Isso dá 12 newtons. Reação da normal, 12. Aí, ó. N igual a 12. E o que é o seno de θ? O seno de θ é o cateto oposto. Quem está oposto a esse ângulo? Esse lado, que é a tração sobre a hipotenusa P. Então, eu tenho que a tração é P que multiplica o seno de θ. Quanto que vale o peso? 20.
e o seno de θ é 0,8. Tração vai dar 16 newtons. Essa solução é muito mais simples. Você vai pausar o vídeo e vai resolver essa aqui para mim. No enunciado viria: um bloco de massa 10 quilos foi pendurado de tal maneira que uma corda fica perfeitamente na horizontal e uma outra corda 2 inclinada. Sabendo que esse ângulo θ entre a corda 2 e a parede vale tanto, aí ele te dá os senos e os cossenos, calcule a tração em cada corda. Eu queria que você resolvesse por 2 métodos. A decomposição de vetores, que é a mais provável, eu queria que você usasse esse método também. Então vamos lá. Quais são as forças que atuam? Gente, o peso do bloco está no bloco. Está aqui, ó. Só que eu vou fazer o seguinte. Como esse bloco está lá no ganchinho, é como se o bloco tivesse aqui assim e a outra corda aqui, ó. O peso estaria aqui, teria uma tração aqui e outra aqui. Como nas provas faz desse jeito, os alunos às vezes ficam na dúvida onde que ele desenha a força. O peso está na vertical, só que eu vou estender essa força até chegar aqui, ó, no ganchinho. Para cá, do objeto para a corda 1 tem T1. Do objeto para cá tem T2. Pronto. E agora, onde está esse ângulo θ? Ó, esse ângulo θ, ó, aqui está o eixo Y, aqui está o eixo X. Ângulos alternos internos, esse ângulo θ está aqui, ó. Beleza. Então vamos decompor primeiro. Quem que a gente tem que decompor? Não é T2? Então vamos lá. Projeta T2 sobre o eixo X. Então você tem para cá T2X. Projeta sobre o eixo Y T2Y. Então vamos fazer aqui. O que é o cosseno desse ângulo θ? O cosseno é o cateto adjacente, T2Y, sobre a hipotenusa, T2. O seno de θ vai ser o cateto oposto, que seria esse lado de cá, que é igual a T2x, sobre a hipotenusa, T2. Beleza. Bom, esse cara não está em repouso? Se ele está em repouso, a força resultante é igual a 0. Logo, todas as forças se anulam. Quem anula quem? T2y anula o peso e T1 anula T2x. Pronto. Mas o que é T2y? T2y não é T2 que multiplica cosseno? Que é igual ao peso. E o que é T2x? T1 é igual a T2x, é T2 que multiplica o seno. Bom, então vamos brincar. Substituindo. T2, não sei quanto que vale. O cosseno é 0,8. Vamos chamar aqui 1 e aqui 2. Em 1, 2 pontos. Como é que ficou? T2, não sei nada. Vezes o cosseno de θ. O cosseno é 0,6. Isso é igual ao peso. O peso, a massa era 10 quilos. Então, peso igual a mg, peso igual a 100. Ok? Faz as contas. 100 dividido por 0,6. Isso aqui é a mesma coisa que 6 décimos. Isso aqui dá 1000 dividido por 6, que vai dar, na verdade, 500 dividido por 3. Então, T2 vai dar 500 terços newtons. Não vou fazer essa conta, não vou deixar na forma decimal, não. Fracionária tá bom. E em 2, o que nós temos? Em 2, quem anula quem? Em 2,
T1 é igual a T2, que eu já descobri, 500 sobre 3, vezes o seno. O seno de θ é 0,8, que é 8 décimos. Corta esse zero com esse zero, 5 vezes 8, isso aqui dá 400 terços newtons. Pronto. Está aí o valor de T1 e T2. Só que esse método foi o método da decomposição. E o método do deslocamento dos vetores? O cara não está parado? Então, vamos fazer ele aqui, ó. Olha a elegância dessa solução e como que ela é mais simples. Eu prefiro. Só que o seu desenho tem que ser bem feito na hora da prova, senão você se perde. Ficou assim, ó. Para cá, eu tenho T2. Para baixo, o peso. E para a esquerda, T1. Esse ângulo θ que ele me deu, aqui, ó. Agora você decide onde você quer deslocar o vetor. Você pode fazer o seguinte, já que esse ângulo está aqui, vamos pegar o peso que está aqui, ó, vou fazer ele escorregar sobre a T2 e aqui o peso está aqui, ó, pronto. O peso apontando para baixo. Pronto. Agora, olha o T1 que está na horizontal. Puxa ele para cá, ó. Pronto. Aqui é T1. Pronto. Ao fazer isso aqui tudo, ó, deixar pontilhado só para mostrar onde eles estavam. O T2, deixa eu mudar ele aqui assim, T2. Pronto. O que é o cosseno de θ? O cosseno de θ é o cateto adjacente P sobre a hipotenusa T2. Ah, legal. Então, eu tenho que peso é T2 vezes o cosseno de θ. Vamos lá. Olha aqui, gente. Peso T2 vezes o cosseno de θ. Muito mais rápido. Não vou fazer a conta de novo, não. E o que é o seno de θ? Cateto oposto T1 sobre a hipotenusa T2. Eu tenho que T1 é T2 vezes o seno de θ. Vamos lá? T1, T2 vezes o seno de θ. Exatamente a mesma solução.